Lendo Mortimer Adler como Mortimer Adler nos ensina a ler. José Munir Nasser todo alfabetizado sabe ler até certo ponto, mas como esse ponto pode estar muito baixo, é preciso melhorar a habilidade da leitura em geral. Esse problema é um dos mais complexos das artes da educação. Tratou desse assunto, na obra Como Ler Livros, o filósofo americano Mortimer Adler, um desses sujeitos monomaníacos que, justamente por isso, tornam-se imprescindíveis. Tendo vivido entre 1902 e 2001, Adler dedicou seu quase século de vida à restauração, por meio da leitura dos clássicos, da cultura do Ocidente, tentando salvá-lo dele mesmo. Além de ter escrito uma pletora de grandes livros e ter convencido Robert Hutchins, reitor da Universidade de Chicago, a reformar o currículo universitário para bases aristotélicas e tomistas, o que Hutchins tentou fazer 3 vezes, sem sucesso, influenciou a irmã Miriam Joseph a ressuscitar a metodologia do Trivium como premissa de toda a vida universitária e foi o organizador da coleção Great Books of the Western World, editada pela Enciclopédia Britânica, reunindo em 60 volumes as obras imprescindíveis para entender a civilização ocidental, independentemente do mérito em si, considerando apenas a influência relativa na formação intelectual do homem do Ocidente. Mortimer Adler, na realidade, é o maior filósofo da educação do século XX, tendo lutado para preservá-la dos modismos produzidos por pedagogos revolucionários e engenheiros sociais, origem das novas pedagogias pseudo-libertadoras. A seu projeto de recuperação do ensino público americano deu o nome de paideia, seguindo a tradição da formação do homem grego. Nos mais de 50 livros que escreveu, o tema da educação é recorrente e, com ele, o tema da leitura. Por causa disso, no centro da obra de Mortimer Adler está Como Ler Livros, seu livro mais difundido, tendo o Brasil já recebido tradução das 2 primeiras versões, algo diferentes entre si, editadas nos Estados Unidos. Respectivamente em 1940 e 1967. Há, finalmente, 2 traduções da última versão, escrita em parceria com Charles Van Doren, editada nos Estados Unidos em 1972, sendo a mais recente a competente tradução a 4 mãos por Edward Wolff e Pedro Sete Câmara. Adler não começou nada do ovo. Como a leitura é o instrumento central de qualquer estudo, a arte de ler, confundida com a arte de estudar, tem sido tema tradicional da vida intelectual cristã, centrada no estudo da Bíblia. Não surpreendentemente, Santo Agostinho, 354-430, na obra da religião cristã, já fez verdadeiro tratado de hermenêutica das Escrituras. Na Idade Média, Hugo de São Vítor, 10961141, escreveu a obra cristã clássica sobre o tema, Didascalicon, da arte de ler, em cujo prefácio está marcado, são 3 as regras mais necessárias para a leitura, saber o que se deve ler, em que ordem se deve ler, como se deve ler. Neste livro se trabalha sobre essas 3 regras, uma por uma. Essa tríade resume as 3 grandes esferas da arte de ler. Um pouco mais tarde, Dante Alighieri, 1265-1321, no Convito, diz, em bom florentino, que há 4 tipos de leitura, si possono intendere e debon si esponere massimamente per 4 sensi, 2 que Renegnon interpretou como leitura literal, leitura filosófica, leitura político-social e leitura iniciática ou metafísica. Já bem perto de nós, o padre A.D. Sertilanges, de 1863 a 1948, na obra A Vida Intelectual, estabelece 4 modalidades de leitura, para formação, para
informação, para inspiração e para entretenimento. Nas palavras do próprio autor, para ser um pouco mais preciso, eu distingo 4 espécies de leitura. Lê-se para ter uma formação e ser alguém, lê-se em vista de uma tarefa, lê-se como treinamento para o trabalho e para o bem, lê-se por ser uma distração. Há leituras fundamentais, leituras ocasionais, leituras de treinamento ou edificantes, leituras relaxantes. 3 São muitas as contribuições ao tema da leitura, mas só a partir de Mortimer Adler o assunto foi tratado sistematicamente e de maneira abrangente, válida para os principais gêneros. Adler idealizou uma matriz com 4 níveis de leitura na vertical: elementar, averiguativo, analítico e sintópico, de profundidade crescente, e com 6 gêneros de leitura na horizontal: poesia, teatro, prosa, história, ciência e filosofia. 4. Repare-se que a contribuição de Dante Alighieri está ligada ao nível de leitura, portanto a vertical, enquanto a de Santo Agostinho é mais uma orientação sobre a hermenêutica cristã, um dos gêneros. A abordagem de Dante é qualitativa, no sentido de investigar as diversas profundidades do texto. O modelo de Sertilanges é mais um modelo moral, enquanto Hugo de São Vítor descreve sobretudo técnicas de estudo. Mesmo imperfeitamente, é numa matriz como a de Mortimer Adler que o pensamento maior sobre a arte de ler, de Santo Agostinho a Sertilanges, poderia se unificar. Esquematizando: poesia, teatro, prosa, história, ciência, filosofia, elementar, averiguativo, analítico, SLNTOPICO. As áreas marcadas representam, na opinião deste prefaciador, a leitura típica de cada gênero, apesar de cada um deles poder, em tese, passar pelas 4 etapas. Com base no equacionamento dos diversos aspectos da arte da leitura na forma desta matriz que correlaciona a profundidade com gêneros literários, Adler dividiu o livro em seções independentes, primeiro explicando os 4 níveis de leitura, depois tratando de cada gênero individualmente, com recomendações judiciosas. O livro é um tesouro de pistas e métodos de trabalho intelectual que todo estudioso deveria seguir, ressalvadas, é claro, as necessárias adaptações a cada caso. Roberto Campos dizia que as constituições, para funcionar, precisavam ser violadas. O mesmo se dá aqui, e essa ressalva só parecerá de grande valia para quem tentar levar o método Adler ao pé da letra. Para reforçar a tese, lembremos-nos de que Umberto Eco organiza sua biblioteca de mais de 40.000 volumes por critérios personalíssimos e não por critérios biblioteconômicos, mesmo com todos os riscos que isso implica. Se alguém tirar um livro do lugar, está perdido para sempre. É mais fácil comprar outro. As recomendações de Adler são muito práticas e, bem adaptadas, podem ser de grande valor, mas não é missão do prefaciador ir além de afiançar suas qualidades. Mais importante é aplicar o método Adler ao próprio livro que ele escreveu. Começamos ao contrário, expondo as ligações sintópicas, referências comparadas a outros autores que examinarão o problema da leitura. Podemos inverter, porque estamos expondo o que já foi analisado. Continuando nosso relatório de trás para a frente, prosseguimos agora para a leitura analítica da obra que nos obriga a responder o que este livro quer dizer, como ele diz o que quer dizer, e o que o seu conteúdo significa. Na sua classificação de gêneros, Adler divide a literatura lato sensu em literatura imaginativa e literatura expositiva. Essa divisão é perfeitamente aceitável e, por assim dizer,
em contradição. Ao primeiro grupo pertencem os livros que se costumam chamar de ficcionais e aos quais se atribui muitas vezes o status de literatura stricto sensu. Entre os subgêneros de ficção estão a poesia, o teatro e a prosa, nesta ordem exata. No subgênero expositivo estão as obras ditas de não-ficção, no linguajar do comércio de livros, que são listadas como história, ciência e filosofia, exatamente nesta ordem, gerando o seguinte esquema: livros expositivos, não-ficção, práticos teóricos, livros imaginativos, ficção. A sequência dos gêneros proposta por Adler estabelece um crescendo da poesia à filosofia, mas só quando unimos as pontas percebemos alguma coisa subjacente ao conjunto que unifica e confere sentido. A disposição horizontal do esquema impede a percepção dessa unidade, porque cria a falsa impressão de que se trata de uma linha com as pontas soltas. No entanto, quando se enxerga a sequência de cima, como no esquema seguinte, transparece automaticamente a interação dos 6 gêneros literários eleitos por Adler, não só os unificando entre si, como os relacionando mecanicamente com a escala vertical da profundidade, dando vida à matriz e constituindo um todo em que as partes se harmonizam. Uma vez reorganizado como um ciclo e não como uma linha, o esquema acompanha claramente a sequência da progressão dos 4 discursos de Aristóteles, na acepção que lhes confere Olavo de Carvalho. Na obra Aristóteles em Nova Perspectiva, é visível que há aí uma escala de credibilidade crescente, do possível subimos ao verossímil, deste para o provável e finalmente para o certo ou verdadeiro. As palavras mesmas usadas por Aristóteles para caracterizar os objetivos de cada discurso evidenciam essa gradação. Há, portanto, entre os 4 discursos, menos uma diferença de natureza que de grau. Possibilidade, verossimilhança, probabilidade razoável e certeza apodisticação, pois, os conceitos chaves sobre os quais se erguem as 4 ciências respectivas. A poética estuda os meios pelos quais o discurso poético abre à imaginação o reino do possível, a retórica, os meios pelos quais o discurso retórico induz a vontade do ouvinte a admitir uma crença, a dialética. Aqueles pelos quais o discurso dialético averigua a razoabilidade das crenças admitidas, e, finalmente, a lógica ou analítica estuda os meios da demonstração apodística, ou certeza científica. 5 gêneros literários nada mais são que formas de discurso humano. Do gênero poético ao gênero filosófico cumpre-se o mesmo roteiro de elevação do grau de certeza que presai do entendimento humano, conforme a teoria dos 4 discursos, sem que essa elevação de gênero a gênero de modo nenhum arbitre a qualidade ou mesmo a validade desse entendimento. A sequência adleriana respeita esse incremento de grau de certeza, atingindo o paroxismo no discurso lógico-analítico que esgota a potência da subida, para então mergulhar no poético, seguindo a dinâmica do ciclo. O discurso lógico-analítico é próprio da filosofia, que é vizinha da poesia na visão panorâmica do esquema, o que apenas comprova o que Aristóteles dizia no capítulo 9 da Poética. Por isso a poesia é algo de mais filosófico do que a história, pois refere àquela universal e esta o particular. 5-6 Esgotado o potencial apodístico atingido pela filosofia, a mente humana não tem outra opção a não ser saltar para o poético, abrindo espaço para 1000 especulações, uma parte das quais seguirá em frente, refazendo o ciclo de incremento de certeza até desaguar na maior certeza possível, que se diluirá em seguida no oceano do imaginário e assim infinitamente. Não é possível dissociar o conhecimento humano positivo do imaginativo. Tudo começa e termina no mito poético. O ciclo dos gêneros literários não tem,
portanto, nem começo nem fim, unificado pelo componente imaginativo decrescente a partir da poesia e do componente de credibilidade crescente até atingir o máximo na filosofia. Sem nunca permitir que um anule completamente o outro. Fica agora clara a razão pela qual prosa e história são vizinhas de porta na sequência adleriana, entre elas há quase um equilíbrio perfeito entre imaginação e ciência, colocando-as no centro neutro do esquema, como contraponto assimétrico à tensão proteiforme entre a filosofia e a poesia, ponto crítico do sistema, uma espécie de solstício que marca o esgotamento da potência de expansão do discurso e permite o prosseguimento do ciclo pela retomada permanente de novas possibilidades poéticas, recuperando a vitalidade do processo. Esse salto quântico entre a filosofia e a poesia contrasta com a passagem quase imperceptível da prosa à história. Exatamente como acontece na natureza, sobre o Equador não se nota a passagem das estações com a nitidez dos polos. Nos polos, onde a tensão é máxima, estão a filosofia e a poesia, transmutando-se uma na outra, no recomeçar perpétuo da escala de credibilidade flutuante sobre a base fixa da imaginação poética. Desse modo, já integrados no mesmo mecanismo de aumento de certeza. Cada gênero literário permite o aprofundamento vertical que começa na leitura elementar e vai parar na sintópica, conforme a maior ou menor vocação de cada um, mas aí não se está mais arbitrando as diferenças entre os gêneros pelo grau de profundidade, que seria meramente acidental, mas pela natureza mesma de cada um deles. O progresso da poesia até a filosofia, para tomarmos a direção ascendente do ciclo, é acompanhado transversalmente também pela escala vertical de profundidade. Quanto mais andamos na direção da certeza, mais fundo penetramos no texto. O livro de Mortimer Adler, além de manual abrangente de técnicas de leitura, é um estudo ontológico sobre a natureza desta, sugerindo a unidade fundamental dos gêneros nos diversos patamares de certeza e nos diversos níveis de leitura, articulando a profundidade da análise com a cobertura da extensão geométrica da variação dos gêneros. Nada mais, nada menos, que os velhos Trivium e Quadrivium conjugados e aplicados à arte de ler. Hugo de São Vítor, Didascalicon, da arte de ler. Petrópolis, Vozes, 2001, p. 45. 2 em René Genon, Exoterisme de Dante. Paris, Gallimard, 2001, p. 7. 3 A.D. Sertilanges, A Vida Intelectual. São Paulo, Realizações, 2010, p. 124. 4 Mortimer Adler trata superficialmente da leitura de livros práticos, como manuais de jardinagem, por exemplo, como se o assunto pertencesse a outra esfera. Por essa razão, desprezamos, por esta vez, esse gênero literário. Como ler livros é parcialmente um livro prático, mas contém significativo material filosófico. 5 Olavo de Carvalho, Aristóteles em Nova PIVA. São Paulo, Realizações, 2006, p. 37. 6 Aristóteles, Poética. Tradução, Prefácio, Introdução, Comentário e Apêndices de Eudoro de Souza. Lisboa, Imprensa Nacional, 2008, p. 115. Prefácio da edição americana de 1972. Como ler livros foi publicado pela primeira vez no primeiro semestre de 1940. Para minha surpresa e, confesso, para minha alegria, imediatamente se tornou um best-seller e se manteve no topo da lista dos mais vendidos nos Estados Unidos por mais de um ano.
Desde então, o livro continuou a ter ampla circulação, em numerosas tiragens, em brochura e capa dura, e foi traduzido para outros idiomas: francês, sueco, alemão, espanhol e italiano. Por que, então, tentar refazer e reescrever o livro para a atual geração de leitores? As razões estão nas mudanças que aconteceram tanto em nossa sociedade nos últimos 30 anos quanto na própria leitura. Hoje, um número muito maior de jovens que completam o ensino médio cursa a universidade, uma proporção muito maior da população alfabetizou-se, apesar da popularidade do rádio e da W ou mesmo graças a eles. O interesse pela leitura de ficção era maior, hoje, ele recai sobre a não ficção. Os educadores do país reconheceram que ensinar os jovens a ler, no sentido mais elementar do termo, é nosso problema educacional fundamental. Um ex-secretário do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar proclamou recentemente que os anos 1970 seriam a década da leitura e dedicou recursos federais ao apoio de diversos esforços para melhorar a proficiência nessa capacidade básica. Muitos desses esforços obtiveram algum sucesso na iniciação dos alunos na arte da leitura. Além disso, muitos adultos foram seduzidos pelas formidáveis promessas dos cursos de leitura dinâmica, voltados ao aumento na compreensão do que se lê e na velocidade com que se lê. No entanto, certas coisas não mudaram nos últimos 30 anos. Entre elas está o fato de que, para atingir todos os propósitos da leitura, o objetivo deve ser a capacidade de ler coisas diferentes a velocidades diferentes, e apropriadas, não qualquer coisa à velocidade máxima. Como Pascal observou há 300 anos, quando lemos devagar demais ou rápido demais, não entendemos nada. Uma vez que a leitura dinâmica se tornou uma febre nacional, esta nova edição de Como Ler Livros enfrenta o problema e propõe, como solução, a leitura em velocidade variável. O objetivo é ler melhor, sempre melhor, mas às vezes mais devagar, e às vezes mais rápido. Outro aspecto que não mudou, infelizmente, foi a ausência de educação para a leitura além do nível elementar. Dedicamos a maior parte de nossos esforços, recursos e engenhosidade à educação para a leitura nos 7 primeiros anos. Depois disso, não oferecemos quase nenhum treinamento formal que conduza a capacidade dos alunos a níveis mais elevados e diferenciados. Isso era verdade em 1939, quando o professor James Mursell, do Teachers College da Columbia University, escreveu um artigo para a Atlantic Monthly intitulado A Falência das Escolas. Aquilo que ele disse nos 2 parágrafos a seguir ainda é verdade: será que os alunos, nas escolas, aprendem a ler bem em sua língua materna? Sim e não. Até o 6º ou 7º anos, a leitura, como um todo, é bem ensinada e aprendida. Até esse nível verificamos um progresso geral e constante, mas além dele as curvas tornam-se retas horizontais. Isso não acontece porque o aluno chega ao limite natural de sua eficiência no 7º ano, pois já se demonstrou diversas vezes que, com o devido treinamento, crianças bem mais velhas, assim como adultos, podem fazer grandes progressos. Isso também não significa que a maior parte dos alunos do 7º ano leia suficientemente bem. Para todos os fins práticos, muitos alunos vão mal no ensino médio por causa de sua simples incapacidade de apreender algum sentido da página impressa. Eles podem melhorar. Eles precisam melhorar. Mas não melhoram.
O aluno que completa o ensino médio leu bastante, e se for para a universidade lerá mais ainda, mas é provável que ele venha a ser um leitor ruim e incompetente. Observe que isso vale para o aluno médio, não para aquele que recebe acompanhamento especial. Ele consegue ler uma obra simples de ficção e gostar dela. Mas coloque-o diante de uma exposição sucinta, de um argumento formulado com concisão e cuidado, ou de uma passagem que demande consideração crítica, e ele estará perdido. Já se demonstrou, por exemplo, que o aluno médio é espantosamente incapaz de indicar a ideia central de uma passagem, ou os níveis de ênfase e subordinação em um argumento ou exposição. Para todos os fins e propósitos. Ele continua a ser um aluno do 7º ano mesmo quando já está na universidade. Se como ler livros era necessário há 30 anos, como a recepção da primeira edição do livro certamente parece ter indicado, essa necessidade é muito maior hoje. Mas atender a essa maior necessidade não é o único motivo, nem o principal, para reescrever este livro. Novas perspectivas dos problemas relacionados ao aprendizado da leitura, uma análise muito mais compreensiva e mais bem organizada da complexa arte de ler, a descoberta e a formulação de novas regras para a leitura, e a ideia de uma pirâmide de livros a ler, ampla na base e estreita no topo, todos esses pontos que não foram adequadamente discutidos, ou que nem sequer foram discutidos no livro que escrevi há 30 anos, demandaram uma exposição nova, bem como a extensiva reescritura que foi feita e que ora é publicada. Um ano depois da publicação de Como Ler Livros, surgiu uma paródia, intitulada How to Read Two Books, Como Ler Dois Livros, já o professor I.A. Richards escreveu um tratado sério, intitulado How to Read a Page, Como Ler uma Página. Se articulou essas duas sequências no intuito de mostrar que os problemas sugeridos por tais obras, tanto a divertida quanto a séria, são plenamente discutidos nesta reescritura, com destaque para o problema de ler livros relacionados guardando sua mútua relação, e lê-los de tal modo que as coisas complementares e contrastantes que tenham a dizer sobre um assunto comum sejam claramente percebidas. Entre as razões para reescrever Como Ler Livros, ressaltei o que havia a dizer a respeito da arte da leitura, e os argumentos em favor da necessidade de elevar os níveis de capacidade nessa arte, que não foram tangenciados nem desenvolvidos na versão original do livro. Qualquer pessoa que deseje descobrir quanto se acrescentou pode fazê-lo rapidamente comparando o sumário atual com o da versão original. O título original do livro de Adler é How to Read a Book, que, literalmente, significa como ler um livro. Das 4 partes, apenas a parte 2, que expõe as regras da leitura analítica, guarda um paralelo próximo com a original, e mesmo ela foi amplamente refeita. A introdução, na parte 1, da distinção entre os 4 níveis de leitura, elementar, inspecional, analítico e sintópico, é a mudança básica e fundamental na organização e no conteúdo do livro. A exposição, na parte 3, das diferentes maneiras de abordar tipos diferentes de materiais de leitura, livros práticos e teóricos, literatura imaginativa, poesia lírica, épicos, romances, peças teatrais, história, ciências e matemática, ciências sociais e filosofia, assim como obras de referência, jornalismo e até publicidade, é o acréscimo mais extenso. Por fim, a discussão sobre a leitura sintópica na parte 4 é inteiramente nova. Para a tarefa de atualizar, refazer e reescrever este livro, tive o auxílio de Charles Van Doren, que há muitos anos é meu colega no Institute for Philosophical Research.
Já trabalhamos juntos em outros livros, como Annals of America, em 20 volumes, publicado pela Enciclopédia Britânica em 1969. O aspecto mais relevante, talvez, desta empresa cooperativa em que fomos coautores, é que durante os últimos 8 anos Charles Van Doren e eu trabalhamos muito próximos na condução de grupos de discussão sobre os livros clássicos e na condução de seminários em Chicago, São Francisco e Aspen. Essas experiências nos proporcionaram muitas das intuições que levaram à reescritura deste livro. Agradeço a Van Doren pela contribuição dada a nosso esforço conjunto, e nós dois desejamos expressar nossa mais profunda gratidão por toda a ajuda recebida de nosso amigo Arthur L.H. Rubin, como também por suas críticas construtivas e orientações. Ele nos convenceu a introduzir muitas das importantes mudanças que distinguem este livro de seu antecessor, e esperamos que elas o tornem um livro melhor e ainda mais útil. Mortimer 1. A de ler Boca Grande 26 de março de 1972 Parte 1. As dimensões da leitura. 1. A leitura, arte e atividade. Este livro almeja não apenas leitores, mas todos aqueles que desejam se tornar leitores. Foi escrito especialmente para leitores de livros. No entanto, o público-alvo não são as pessoas que desejam apenas ler, mas as pessoas que desejam crescer intelectualmente enquanto leem. Por leitores, referimos-nos às pessoas que ainda estão habituadas a obter a maior parte das informações da palavra escrita, ou seja, referimos-nos à grande maioria das pessoas inteligentes e alfabetizadas. Evidentemente, não são todas. Antes do advento do rádio e da televisão, algumas informações eram obtidas oralmente, ou até mesmo através de simples observações. Porém, as pessoas inteligentes e curiosas não se contentavam com isso. Elas sabiam que tinham de ler, e liam. Muita gente, hoje em dia, acha que a leitura já não é tão necessária quanto foi no passado. O rádio e a televisão acabaram assumindo as funções que outrora pertenciam à mídia impressa, da mesma maneira que a fotografia assumiu as funções que outrora pertenciam à pintura e às artes gráficas. Temos de reconhecer, é verdade, que a televisão cumpre algumas dessas funções muito bem. A comunicação visual dos telejornais, por exemplo, tem impacto enorme. A capacidade do rádio em transmitir informações enquanto estamos ocupados dirigindo um carro, por exemplo, é algo extraordinário, além de nos poupar muito tempo. No entanto, é necessário questionar se as comunicações modernas realmente aumentam o conhecimento sobre o mundo à nossa volta. Talvez hoje saibamos mais sobre o mundo do que no passado. Dado que o conhecimento é pré-requisito para o entendimento, trata-se de algo bom. Mas o conhecimento não é um pré-requisito tão importante ao entendimento quanto normalmente se supõe. Não precisamos saber tudo sobre determinada coisa para que possamos entendê-la. Uma montanha de fatos pode provocar o efeito contrário, isto é, pode servir de obstáculo ao entendimento. Há uma sensação, hoje em dia, de que temos acesso a muitos fatos, mas não necessariamente ao entendimento desses fatos. Uma das causas dessa situação é que a própria mídia é projetada para tornar o pensamento algo desnecessário, embora, é claro, isso seja apenas mera impressão. O ato de empacotar ideias e opiniões intelectuais é uma atividade a qual algumas das mentes mais brilhantes se dedicam com grande diligência. O telespectador, o ouvinte, o leitor de revistas, todos eles se defrontam com um amálgama de elementos complexos, desde discursos retóricos minuciosamente planejados até dados estatísticos cuidadosamente selecionados, cujo objetivo é
facilitar o ato de formar a opinião das pessoas com esforço e dificuldade mínimos. Por vezes, no entanto, o empacotamento é feito de maneira tão eficiente, tão condensada, que o telespectador, o ouvinte ou o leitor não conseguem formar sua opinião. Em vez disso, a opinião empacotada é introjetada em sua mente mais ou menos como uma gravação é inserida no aparelho de som. No momento apropriado, aperta-se o play e a opinião é tocada. Eles reproduzem a opinião sem terem pensado a respeito. Leitura ativa. Conforme dissemos no início, vamos nos concentrar sobretudo no desenvolvimento da habilidade de ler livros, mas as regras que iremos esboçar, se cumpridas a contento, também podem ser aplicadas a qualquer mídia impressa: jornais, revistas, panfletos, artigos, ensaios e até mesmo informes publicitários. Dado que toda leitura consiste em uma atividade, então toda leitura tem de ser ativa. A leitura totalmente passiva é algo impossível, afinal, não conseguimos ler com os olhos paralisados e com a mente adormecida. Por conseguinte, ao compararmos a leitura ativa com a leitura passiva, nosso objetivo será mostrar que a leitura pode ser mais ou menos ativa e, ademais, que quanto mais ativa, tanto melhor. Quanto maior a extensão e o esforço na leitura, tanto melhor será o leitor. Quanto mais o leitor exigir de si próprio e do texto que estiver lendo, tanto melhor ele será. Falando em sentido estrito, embora não exista leitura absolutamente passiva, muitas pessoas pensam que a leitura e a audição são totalmente passivas. Quando comparadas com atividades obviamente ativas, como a escrita e a fala, o escritor e o falante têm de se esforçar em suas atividades, ao passo que esforço semelhante não é requerido pelo ouvinte ou pelo leitor. Leitura e audição são consideradas comunicações receptoras, ao passo que escrita e fala são consideradas comunicações transmissoras. O erro está em supor que uma comunicação receptora é como receber um tapa, um legado, um julgamento no tribunal. É justamente o contrário: o leitor ou o ouvinte são como o apanhador. Catcher, num jogo de beisebol. Apanhar a bola, assim como arremessá-la ou rebatê-la, também é uma atividade. O arremessador, pitcher, e o rebatedor, batter, são aqueles que transmitem, no sentido de que sua atividade dá início ao movimento da bola. O apanhador, catcher, e o jogador que intercepta a bola, fielder, são os receptores, no sentido de que sua atividade dá fim ao movimento da bola. Ambos são ativos, embora as atividades sejam diferentes. A única coisa passiva no jogo é a bola. Enquanto o elemento inerte é movimentado, ou parado, os jogadores são os elementos ativos que lhe imprimem movimento, seja arremessando, seja rebatendo ou apanhando. A analogia com a escrita e a leitura é quase perfeita. Aquilo que é escrito e lido, a exemplo da bola, é o objeto passivo comum às duas atividades, já que são elas que iniciam e terminam o processo. Levemos adiante essa analogia. A arte de apanhar é a técnica de apanhar. Qualquer tipo de arremesso, bolas rápidas, bolas em curva, bolas lentas, bolas com efeito, etc. Similarmente, a arte de ler é a técnica de apanhar qualquer tipo de comunicação. É importante notar que o arremessador, pitcher, e o apanhador, catcher, só serão bem-sucedidos caso cooperem entre si. A relação entre escritor e leitor é parecida. O objetivo do escritor é ser apanhado, embora às vezes pareça ser exatamente isso o que ele não quer. A comunicação eficaz ocorre quando aquilo que o escritor quer que seja recebido de fato o seja pelo leitor.
A técnica do escritor e a técnica do leitor convergem para um objetivo comum. Trata-se do jogador que se posiciona atrás do home plate, e sua função principal é apanhar as bolas arremessadas. Contudo, temos de reconhecer que há vários tipos de escritores, assim como há vários tipos de arremessadores. Alguns escritores têm excelente domínio sobre o que fazem, eles sabem exatamente o que querem transmitir, e o fazem com grande precisão. Eles são mais fáceis de apanhar do que um escritor selvagem, isto é, um escritor sem domínio de bola. Há um aspecto em que a analogia falha. A bola é uma unidade simples. Ou ela é completamente apanhada, ou não é. Um texto, porém, é um objeto complexo, ele pode ser apanhado mais ou menos completamente, desde uma ínfima parte até a totalidade daquilo que o escritor tensionava transmitir. A quantidade que o leitor conseguir apanhar dependerá diretamente de sua dedicação à leitura da técnica que aplicar nos diversos atos mentais envolvidos. No que consiste a leitura ativa? Tocaremos neste assunto várias vezes ao longo do livro. Por enquanto, basta dizer que, a partir de um mesmo texto, cada pessoa lerá melhor ou pior que a outra. Isso ocorre em função do grau de atividade que cada um aplicar à leitura e, ademais, ao desempenho particular em cada ato envolvido nessa leitura. As duas coisas estão relacionadas. A leitura é uma atividade complexa, assim como a escrita, e consiste em vários atos individuais. Por sua vez, todos esses atos devem ser diligentemente desempenhados a fim de ocorrer uma boa leitura. Quanto melhor uma pessoa conseguir desempenhá-los, tanto mais estará habilitada a ler. Os objetivos da leitura: ler para se informar e ler para entender. Você tem uma mente. Ora, suponhamos que você também tenha um livro, e que deseje lê-lo. O livro consiste em palavras escritas por alguém cujo objetivo é comunicar algo a você. O seu sucesso na leitura será diretamente proporcional àquilo que apreendeu do que o autor quis lhe transmitir. Ora, isso é muito simples. A razão para esse fenômeno é que há duas relações possíveis entre sua mente e o livro, e não apenas uma. Essas duas relações são facilmente exemplificadas por dois tipos possíveis de leitura. Vejamos. Temos o livro, e temos sua mente. À medida que lê, ou você entende perfeitamente tudo o que o autor tem a dizer, ou não. Se entende, talvez você tenha absorvido apenas informações, mas não necessariamente tenha progredido em entendimento. Se o livro lhe é perfeitamente inteligível, do começo ao fim, então o autor e você são como mentes fabricadas a partir do mesmo molde. Os símbolos impressos nas páginas seriam meras expressões do entendimento que já lhes era comum antes mesmo de vocês se conhecerem. Contemplemos a segunda alternativa. Você não entendeu o livro perfeitamente. Consideremos ainda que você entendeu o suficiente para saber que não entendeu tudo, o que, infelizmente, não é sempre o caso. Você sabe que o livro tem mais a dizer e, por conseguinte, que o livro contém algo que pode aumentar seu entendimento. O que fazer? Você pode entregar o livro a outra pessoa, na esperança de que ela possa ler melhor que você, mostrando a ela os trechos que incomodam. Ela pode ser uma pessoa viva ou outro livro. Ou ainda você pode decidir que os trechos que estão além da sua capacidade de compreensão não são realmente importantes. Nos dois casos, você não está lendo da maneira exigida pelo livro. A solução é uma só.
Sem nenhuma ajuda externa, você tem de se dedicar melhor ao livro. Contando somente com o poder da sua mente, você tem de operar os símbolos que estão diante de você a fim de elevar-se do estado de entendimento inferior ao estado de entendimento superior. Essa elevação consiste em uma leitura criteriosa, o tipo de leitura que todo livro desafiador merece. Assim sendo, chegamos ao ponto em que somos capazes de definir, em linhas gerais, o que é a leitura ativa. É o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, isto é, sem mais nada com o que operar a não ser os símbolos contidos no livro. A mente deixa de entender menos e passa a entender mais. As operações técnicas que tornam possível tal elevação são os diversos atos que compõem a arte de ler. Esse tipo de empenho intelectual pode lembrar, à primeira vista, o daquele sujeito que tenta sair da areia movediça por meio dos próprios esforços. Mas não é bem assim, obviamente. Trata-se de um tipo de leitura muito mais ativa e exigente, que engloba não apenas mais atividades como também técnicas mais apuradas. Também é óbvio que as coisas mais difíceis de ler, que, por conseguinte, são destinadas aos melhores leitores, são exatamente aquelas que exigirão e merecerão esse tipo de leitura ativa. A diferença entre ler para se informar e ler para entender é ainda mais profunda. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais no assunto. Teremos de contemplar ambos os objetivos, uma vez que a linha que os separa é por vezes nebulosa. À medida que conseguirmos distinguir entre esses dois tipos de leitura, empregaremos a palavra leitura em dois sentidos distintos. O primeiro sentido, ler para se informar, é o mais comum. E o que ocorre quando lemos jornais, revistas, ou qualquer coisa que nos seja imediatamente inteligível, de acordo com nossa capacidade e talento? Essas leituras aumentam nosso estoque de informações, mas são incapazes de aumentar nosso entendimento, já que este permanece inalterado. Caso contrário, teríamos sentido certa inquietação, certa perplexidade, pelo contato com algo que está acima de nossa capacidade de compreensão, contanto que tenhamos sido honestos e atentos. O segundo sentido, ler para entender, é aquele em que a pessoa tenta ler algo que em princípio não entende completamente. Nesse momento, a coisa a ser lida é melhor ou maior que o leitor. O autor está comunicando algo que poderá aumentar o entendimento do leitor. Tal comunicação entre desiguais tem de ser algo possível, sob pena de ninguém nunca aprender nada com ninguém, seja oralmente, seja por escrito. Quando dizemos aprender, referimos-nos ao processo de entender mais, e não ao processo de lembrar mais informações do mesmo grau de inteligibilidade das demais informações que você já possui. Não há nenhuma dificuldade intrinsecamente intelectual em absorver novas informações ao longo da leitura, se tais informações forem do mesmo tipo daquelas que você já sabe. A pessoa que conhece alguns fatos da história e os entende sob certo ponto de vista poderá, sem maiores dificuldades, se informar sobre mais fatos ainda sem necessariamente alterar seu ponto de vista. Mas suponha que você esteja lendo um livro de história cujo objetivo não seja apenas fornecer mais fatos, mas que procure lhe dar um entendimento novo e, quem sabe, revelador, sobre todos os fatos que você conhece. Suponha que esse livro disponha de um entendimento superior em relação àquele que você possuía antes de começar a lê-lo. Se você conseguir absorver esse entendimento superior, então terá lido no segundo sentido.
Você realmente se elevou pelas suas próprias forças, embora, evidentemente, de maneira indireta, já que a elevação só foi possível por causa do escritor que tinha algo a lhe ensinar. Quais são as condições para que esse tipo de leitura, ler para entender, aconteça? Há duas. Em primeiro lugar, deve haver uma desigualdade inicial de entendimento. O autor deve ser superior ao leitor em entendimento, no sentido de que seu livro deve ser capaz de transmitir de forma legível os insights que supostamente faltam ao leitor. Em segundo lugar, o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade, quase nunca totalmente, mas sempre se aproximando da igualdade com o autor. Quanto mais próximo estiver da igualdade, tanto mais clara será a comunicação entre ambos. Em suma, só podemos aprender com nossos superiores. Temos de saber quem são eles e como aprender com eles. A pessoa que souber como aprender com eles terá dominado a arte de ler, no sentido especial que damos a essa expressão neste livro. Qualquer pessoa que saiba ler provavelmente tem alguma habilidade em ler dessa maneira. Mas todos nós, sem exceção, somos capazes de aprender a ler melhor e, aos poucos, a tirar cada vez mais proveito de livros mais recompensadores. Não estamos aqui querendo dar a impressão de que os fatos, informações, e os insights, entendimentos, sejam coisas sempre facilmente distinguíveis entre si. Ademais, admitamos desde já que a mera enunciação de fatos pode levar, por si só, a um entendimento melhor sobre eles. No entanto, o ponto que queremos deixar bem claro é que este livro é sobre a arte de ler para entender. Felizmente, uma vez que tenha aprendido essa arte, ler para se informar será algo praticamente automático. No entanto, há evidentemente outro objetivo para a leitura, além de se informar e entender, trata-se de ler para se divertir. Este livro, porém, não se ocupará desse tipo de leitura, uma vez que se trata da leitura menos exigente possível, a que exige menos esforço. Ademais, não há regras para ela. Qualquer pessoa que seja alfabetizada sabe como ler para se divertir. Em verdade, todo livro que pode ser lido para entendimento ou informação provavelmente também pode ser lido para entretenimento, da mesma maneira que um livro que seja capaz de melhorar nosso entendimento também é capaz de ser lido apenas para extrair-lhe as informações que contém. O inverso não é verdadeiro. Não é verdade que todo livro que possa ser lido para entretenimento também pode ser lido para entendimento. Também não é nossa intenção que você jamais leia um livro para se divertir. A questão é que se você deseja ler um livro para melhorar seu entendimento, então podemos ajudar. O assunto deste livro é, portanto, a arte de ler bons livros com o objetivo de entendê-los. Leitura é aprendizado, a diferença entre ensino e descoberta. Obter informações é aprendizado, assim como é aprendizado entender aquilo que não se entendia antes. Mas há uma diferença importante entre esses dois tipos de aprendizado. Informar-se é simplesmente saber que algo é um fato. Esclarecer-se é saber, além de que algo é um fato, do que se trata esse fato, porque ele é assim, quais as conexões que possui com outros fatos, em quais aspectos são iguais, em quais aspectos são diferentes, etc. Essa distinção é similar à diferença entre ser capaz de se lembrar de algo e ser capaz de explicar algo. Se você é capaz de se lembrar o que o autor escreveu, você aprendeu alguma coisa com a leitura. Se o que ele escreveu é verdade, você terá aprendido alguma coisa sobre o mundo.
Contudo, não importa se o que aprendeu é um fato sobre o livro ou um fato sobre o mundo, você aprendeu apenas informações, caso tenha exercitado apenas sua memória. Você não foi esclarecido. O esclarecimento só ocorre quando, além de saber o que o autor escreveu, você também sabe o que ele quis dizer com o que escreveu e por que escreveu o que escreveu. É evidente, portanto, que você também deve ser capaz de se lembrar do que o autor escreveu, além de saber o que ele quis dizer com o que escreveu. Estar bem informado é pré-requisito para ser esclarecido. Porém, a questão é não se contentar em estar bem informado. Montaigne falava de uma ignorância abecedariana que precede o conhecimento, e uma ignorância doutoral que se segue ao conhecimento. A primeira ignorância é a do analfabeto, isto é, do sujeito incapaz de ler. A segunda ignorância é a do sujeito que leu muitos livros, mas os leu de maneira incorreta. Alexander Pope os chamava, com justiça, de livrescos estúpidos, literatos ignorantes. Na história, sempre houve ignorantes alfabetizados, isto é, pessoas que leram muito, mas leram mal. Os gregos tinham um nome especial para essa estranha mistura de aprendizado e estupidez, um nome que pode ser aplicado aos literatos ignorantes de todas as eras. Eles chamavam esse fenômeno de sofomania. Para que evitemos esse erro, o erro de que ler muito e ler bem são a mesma coisa, devemos contemplar a distinção entre tipos de aprendizado. Essa distinção exerce grande influência na arte de ler e na relação com a educação em geral. Na história da educação, encontramos frequentemente a distinção entre ensinar e descobrir. O ensino ocorre quando uma pessoa instrui outra oralmente ou por escrito. No entanto, é possível adquirirmos conhecimento sem sermos ensinados. Se não fosse assim, se todo professor tivesse de ser previamente ensinado em tudo o que posteriormente ensina, não haveria aquisição de conhecimento. Por conseguinte, tem de haver a descoberta, ou seja, tem de haver um processo no qual se aprenda por pesquisas, investigações, reflexões sem ajuda de ninguém. A descoberta está para o ensino, assim como o aprendizado sem professor está para o aprendizado com professor. Nos dois casos, há aprendizado. Seria um erro crasso supor que a descoberta é aprendizado ativo e o ensino é aprendizado passivo. Não existe aprendizado inativo, assim como não há leitura inativa. Uma maneira melhor de tornar essa distinção mais clara é chamar o ensino de descoberta com auxílio. Sem entrar em detalhes teóricos de psicologia, parece-nos óbvio que ensinar é uma arte tão especial que, ao lado da agricultura e da medicina, guarda uma característica excepcionalmente importante. O médico consegue fazer muita coisa pelo seu paciente, mas, no final das contas, é o próprio paciente quem tem de melhorar, é ele quem tem de crescer em saúde. O fazendeiro consegue fazer muita coisa por suas plantas e animais, mas, no final das contas, são eles que têm de crescer em tamanho e excelência. De maneira similar, o professor consegue fazer muita coisa por seus alunos, mas quem tem de aprender são eles. O conhecimento só frutifica na mente deles caso o aprendizado ocorra. A diferença entre ensino e descoberta, ou entre descoberta com auxílio e descoberta sem auxílio, reside sobretudo na diferença entre os materiais sobre os quais o aprendiz opera. Quando está sendo ensinado, ou seja, quando está aprendendo com o auxílio de um professor, o aprendiz opera sobre aquilo que lhe é comunicado. Ele desempenha operações sobre o discurso, seja escrito, seja oral. Ele aprende lendo ou ouvindo. Note a estreita relação entre ler e ouvir.
Se ignorássemos as diferenças entre essas duas formas de comunicação receptiva, diríamos que ler e ouvir são a mesma arte, a arte de ser ensinado. Porém, quando o aprendiz procede sem a ajuda de professores, as operações de aprendizado ocorrem sobre a natureza ou o mundo, e não sobre o discurso. As regras desse tipo de aprendizado constituem a arte da descoberta sem auxílio. Se empregássemos a palavra leitura de maneira descuidada, diríamos que a descoberta, estritamente falando, a descoberta sem auxílio, é a arte de ler a natureza ou o mundo, enquanto o ensino, ser ensinado, isto é, a descoberta com auxílio, é a arte de ler livros ou, se quiséssemos abranger a audição, é a arte de aprender a partir de discursos. Mas e o pensamento? Se pensamento quer dizer usar a mente para adquirir conhecimento ou entendimento, e se ensino e descoberta são as únicas maneiras de adquirir conhecimento, então pensar é algo que sempre acontece durante essas duas atividades. Temos de pensar enquanto lemos e ouvimos, assim como temos de pensar enquanto investigamos. Naturalmente, os tipos de pensamento são diferentes, assim como são diferentes os dois tipos de aprendizado. A razão pela qual a maioria das pessoas considera o pensamento como algo mais estreitamente relacionado à pesquisa do que ao ensino é que se supõe erroneamente que leitura e audição sejam atividades fáceis. É provavelmente verdade que pensamos menos quando lemos para nos informar ou para nos divertir do que quando nos esforçamos para descobrir algo. São os tipos de leituras menos ativos que existem. Porém, isso não é verdade no que se refere à leitura ativa, ao esforço para entender. Ninguém que tenha empreendido esse tipo de leitura diria que se trata de uma atividade fácil. Pensar é apenas parte integrante da leitura. É necessário que os sentidos e a imaginação entrem em cena, é necessário observar e lembrar e, se algo não puder ser observado ou lembrado, deve ser construído imaginativamente. Porém, há uma tendência a superestimar o papel dessas atividades em detrimento do aprendizado pela leitura ou audição. Por exemplo, muitas pessoas acham que, embora o poeta tenha de usar a imaginação para escrever um poema, elas mesmas não precisam usá-la para lê-lo. Em suma, a arte de ler engloba todas as habilidades que são utilizadas na descoberta sem auxílio, observação apurada, memória rápida, imaginação fértil e, é claro, intelecto devidamente treinado para análises e reflexões. Afinal, ler também é descobrir, com ajuda, é verdade. Professores presentes e ausentes. Até aqui, consideramos leitura e audição como atividades equivalentes ao aprendizado com professores. Até certo ponto, é verdade. Ambas são vias de ensino, e ambas exigem que se esteja treinado na arte de ser ensinado. Ouvir uma série de palestras é, de certa maneira, como ler um livro, ouvir um poema é como lê-lo. Muitas regras que esboçaremos neste livro poderão ser aplicadas nessas atividades. Todavia, há bons motivos para que enfatizemos a leitura e deixemos a audição em segundo plano. A razão principal é que ouvir implica aprender com um professor que está presente e ele está ali, à sua frente, ao passo que ler implica aprender com um professor que está ausente. Caso você formule uma pergunta ao professor, ele provavelmente lhe responderá. Se continuar com dúvidas, poderá poupar o trabalho de pensar e pedir mais explicações ao professor. Porém, se você formular uma pergunta ao livro, você mesmo terá de responder. Nesse sentido, o livro é como a natureza ou o mundo. Quando você os questiona, eles lhe responderão na medida da sua
própria capacidade de pensar e analisar. Evidentemente, quando o professor lhe responde algo, isso não quer dizer que você não terá de posteriormente pensar e elaborar a resposta por conta própria. Você só estará livre de pensar caso a resposta seja algo meramente factual. Mas se o que quer é uma explicação, então terá de entender a resposta por conta própria. Caso contrário, no final das contas, nada lhe terá sido explicado. Contudo, a resposta do professor acabará lhe servindo de pista, de estímulo. Ele o colocará na direção certa, ao passo que o autor do livro obviamente não terá a chance de fazer o mesmo com você. Nas escolas, é comum os alunos lerem livros difíceis com a ajuda e o encaminhamento de um professor. Porém, se estamos lendo um livro difícil fora da escola, ou se o livro não faz parte da lista de leituras obrigatórias, então só nos resta o próprio livro. Assim sendo, para continuarmos a aprender e descobrir, temos de saber como fazer os livros nos ensinarem. Eis o objetivo principal deste livro. Há um tipo específico de leitura difícil no qual é lícito buscar ajuda externa. Essa exceção será discutida no capítulo 18. 2. Os níveis de leitura. No capítulo anterior, examinamos algumas distinções que agora nos serão mais úteis. O objetivo de um leitor, entretenimento, informação ou entendimento, determinará a maneira como lê. A eficiência de sua leitura será diretamente proporcional ao esforço e à habilidade que imprimir na tarefa. Em geral, a regra é esta: quanto mais esforço, melhor, sobretudo em relação aos livros difíceis, isto é, aos livros que são capazes de elevar nossa mente de um estado de entendimento inferior para um estado de entendimento superior. Ademais, a distinção entre ensino e descoberta, ou entre descoberta com e sem auxílio, é importante porque a grande maioria das pessoas, na maior parte do tempo, tem de ler sem ajuda de ninguém. Ler, assim como uma descoberta, é aprender com um professor que está ausente. Só conseguiremos realmente aprender se soubermos como empreender tal leitura. No entanto, por mais importantes que esses assuntos sejam, eles são insignificantes se comparados às questões que trataremos neste capítulo. Referimos-nos aos níveis de leitura. As diferenças entre esses níveis devem ser plenamente entendidas antes que possamos aperfeiçoar nossas habilidades de leitura. Há 4 níveis de leitura. Nós os chamamos de níveis em vez de tipos porque estes, estritamente falando, são distintos uns dos outros, enquanto os níveis supõem que os superiores englobem os inferiores, ou seja, os níveis são cumulativos. O primeiro nível não se perde no segundo, o segundo não se perde no terceiro, e o terceiro não se perde no quarto. O quarto e último nível engloba todos os demais, ele apenas os supera, mas não os anula. Chamamos o primeiro nível de leitura elementar. Ele também poderia ser chamado de leitura rudimentar, leitura básica ou leitura inicial. O que importa aqui é o fato de que esse nível sugere que a pessoa deixou o analfabetismo e tornou-se alfabetizada. Quando a pessoa aprende os rudimentos da arte de ler e recebe o treinamento básico na leitura, dizemos que ela domina o nível da leitura elementar. Este termo leitura elementar é apropriado, em nossa opinião, porque esse nível de leitura normalmente é aprendido no período da educação infantil. A criança toma contato com a leitura nesse nível. Seu desafio, e o nosso, quando começamos a ler, é decodificar as palavras impressas no papel. A criança depara com um amontoado de símbolos pretos sobre fundo branco, ou símbolos brancos sobre fundo preto, se estiver lendo num quadro negro.
Os símbolos dizem: o gato sentou no chapéu. A criança ainda não está preocupada em saber se gatos sentam, se gostam de chapéus, etc. Ela está concentrada na linguagem empregada pelo autor. Nesse nível de leitura, a pergunta que o leitor faz é: o que diz a frase? A pergunta até poderia ser difícil, mas o sentido que buscamos aqui é o mais simplório possível. A maioria dos leitores deste livro já domina as técnicas da leitura elementar. Apesar disso, esse nível de leitura ainda pode apresentar certos desafios. Isso ocorre, por exemplo, quando tentamos ler alguma coisa escrita em uma língua estrangeira da qual ainda não temos pleno domínio. Então, o primeiro desafio será identificar as palavras que estão ali escritas. Apenas depois de decodificá-las, poderemos nos dedicar a entendê-las, esforçando-nos em apreender o que querem dizer no seu conjunto. No entanto, muitos leitores ainda enfrentam problemas com a leitura elementar em seu próprio idioma. A maior parte dessas dificuldades é de ordem mecânica, e algumas remontam à educação infantil. A superação dessas dificuldades permitirá que leiamos mais rapidamente, por isso, a maioria dos cursos de leitura dinâmica se concentra nesse nível. Lidaremos com a leitura elementar com mais detalhes no próximo capítulo. No capítulo 4, analisaremos mais detidamente a leitura dinâmica. O segundo nível de leitura é chamado de leitura inspecionai. Sua característica principal é o fator tempo. A leitura desse nível pressupõe certo período no qual temos de ler determinados trechos, que pode ser de 15 minutos, por exemplo, ou até menos. Assim, podemos dizer que o objetivo da leitura inspecionai é extrair o máximo possível de um livro num determinado período, em geral, um tempo relativamente curto. Normalmente, por definição, esse período curto é insuficiente para que extraiamos do livro todo o seu potencial. Esse nível também poderia ser chamado de pré-leitura. Porém, não se trata de folhear o livro aleatoriamente. A leitura inspecionai é a arte de folhear o livro sistematicamente. O objetivo da leitura desse nível é examinar a superfície do livro, aprender tudo o que a superfície pode nos ensinar, e quase sempre essa é uma atividade lucrativa. Enquanto a pergunta do nível elementar é o que diz a frase, a pergunta do nível inspecionai é o livro é sobre o que? Há outras perguntas similares, como qual a estrutura do livro, ou em quais partes o livro é dividido. Ao completar a leitura inspecionai, a despeito do tempo disponível para tal, o leitor deve ser capaz de responder à pergunta: que tipo de livro é este? Romance, história ou ciência? Como o capítulo 4 é dedicado exclusivamente a esse nível, não nos estenderemos mais sobre ele aqui. Porém, gostaríamos de alertar para o fato de que muitas pessoas, até mesmo leitores experientes, em geral desprezam o valor da leitura inspecionai. Elas começam a leitura na primeira página e avançam diligentemente até a última, sem ao menos ler o sumário. Assim, elas se defrontam com o desafio de extrair um conhecimento superficial do livro ao mesmo tempo que tentam entendê-lo. É uma dificuldade e tanto. O terceiro nível de leitura é chamado de leitura analítica. É uma atividade mais complexa e sistemática do que os dois níveis anteriores. Dependendo da dificuldade do texto a ser lido, a leitura analítica pode exigir muito ou pouco do leitor. A leitura analítica é a leitura propriamente dita, isto é, a leitura completa. Plena, a melhor leitura possível.
Se a leitura inspecionai pode ser considerada a melhor e mais completa leitura possível em um período limitado de tempo, a leitura analítica é a melhor e mais completa leitura possível em um período ilimitado de tempo. A leitura analítica formula, de modo organizado, muitas perguntas, de acordo com o livro que está sendo lido. Não vamos listar essas perguntas, pois este livro versa sobre como ler nesse nível. A parte 2 fornecerá as regras apropriadas. E digno de nota que a leitura analítica é sempre intensamente ativa. Nesse nível, o leitor adquire o livro, a metáfora é bem apropriada, e imiscui-se nele até que o livro efetivamente lhe pertença. Francis Bacon dizia que alguns livros devem ser degustados, outros devem ser engolidos, enquanto alguns poucos devem ser mastigados e digeridos. Ler um livro analiticamente significa mastigá-lo e digeri-lo. Vale lembrar que a leitura analítica não é necessária caso seu objetivo seja apenas informar-se ou divertir-se. A leitura analítica é destinada exclusivamente a entender o livro. Em outras palavras, elevar sua mente de um estado de entendimento inferior a um estado de entendimento superior é praticamente impossível sem um mínimo de domínio das técnicas da leitura analítica. O quarto e último nível de leitura é a leitura sintópica. Trata-se do tipo mais complexo e sistemático de leitura, é o nível mais exigente, mesmo que os livros sejam em si fáceis e rudimentares. Esse nível também poderia ser chamado de leitura comparativa. A leitura sintópica implica a leitura de muitos livros, ordenando-os mutuamente em relação a um assunto sobre o qual todos versem. Mas comparar não é o bastante. A leitura sintópica é mais sofisticada do que a mera comparação. Com os livros em mãos, o leitor sintópico estará apto a desenvolver uma análise que talvez não esteja em nenhum dos livros. Está claro, portanto, que a leitura sintópica é a mais ativa e trabalhosa de todas. A leitura sintópica será discutida na parte 4. Por enquanto, basta saber que ela não é uma arte fácil, suas regras são quase desconhecidas. Apesar disso, a leitura sintópica é, provavelmente, o nível de leitura mais compensador que existe. Os benefícios são tão grandes que vale a pena aprender suas técnicas. 3. A leitura elementar. Vivemos numa época em que há muito interesse e preocupações com a leitura. As autoridades públicas declararam que a década de 1970 seria a década da leitura. As listas de livros mais vendidos quase sempre contêm um livro sobre alfabetização e analfabetismo. As pesquisas sobre alfabetização são cada vez mais amplas e profundas. 3 movimentos históricos convergiram para produzir esse efeito. O primeiro é o esforço contínuo dos Estados Unidos em educar todos os seus cidadãos, o que significa, obviamente, que todos devam ser alfabetizados. Esse esforço, o qual os americanos sempre apoiaram desde a fundação do país, dado que é um dos pilares da democracia, produziu resultados fabulosos. Os Estados Unidos foram pioneiros na alfabetização universal, o que serviu para os tornar a sociedade altamente industrializada de hoje. Mas inúmeros problemas surgiram a partir daí. Ensinar algumas poucas crianças altamente motivadas era uma coisa. Há um século, a maioria com pais alfabetizados, ao passo que ensinar todas as crianças a ler, a despeito de seus graus de motivação ou classe social, é coisa bem diferente. O segundo movimento histórico é a alfabetização em si. Até 1870, o método de alfabetização era muito parecido com o método das escolas gregas e romanas.
Nos Estados Unidos, o chamado método ABC foi dominante por todo o século XIX. As crianças eram ensinadas a vocalizar as letras do alfabeto uma a uma, daí o nome do método, e a combiná-las em sílabas, primeiro 2 a 2, depois 3 a 3, etc., a despeito de fazerem sentido ou não. Assim, sílabas como AB, AC, AD, I, AIC, etc. eram vocalizadas com o intuito de dominar o idioma. Quando a criança conseguisse enumerar todas as combinações, dizia-se que ela dominava o ABC. Esse método foi duramente criticado em meados do século XX, e duas alternativas foram propostas. Uma delas era o método ABC sintético, conhecido como método fônico. Nesse caso, a palavra era decodificada pelos sons, e não pelos nomes das letras. Foram desenvolvidos sistemas de impressão bastante complicados e intrincados, cujo objetivo era representar os diversos sons de uma mesma letra, sobretudo as vogais. Nos Estados Unidos, quem tem 50 e poucos anos, provavelmente aprendeu a ler assim, ou pelo menos com uma das variantes do método fônico. Na Alemanha, Horasmann e outros educadores propuseram, em 1840, um método totalmente diferente, analítico e não sintético. Ele consistia no reconhecimento visual das palavras inteiras antes que as letras e seus sons fossem ensinados. O chamado método visual acabou se desenvolvendo e chegou ao ponto de frases inteiras, isto é, unidades de pensamento, serem apresentadas aos alunos antes que estes pudessem reconhecer as palavras que as constituíam. Só mais tarde as letras eram ensinadas. Esse método tornou-se muito popular durante as décadas de 1920 e 1930, quando se deu ênfase à leitura silenciosa em detrimento à leitura oral. Chegara-se à conclusão de que ler em voz alta não necessariamente levava as crianças a ler bem em silêncio, e que ensiná-las a ler oralmente nem sempre era o método adequado caso a leitura silenciosa fosse o objetivo. Assim, entre 1920 e 1925, a ênfase quase total à leitura rápida, abrangente e silenciosa foi uma característica marcante. Mais recentemente, porém, o pêndulo oscilou de volta para o método fônico, o qual, na realidade, nunca foi excluído do currículo. Cada um desses métodos foi bem-sucedido para algumas crianças e desastroso para outras. Nos últimos 20 ou 30 anos, as falhas têm chamado mais atenção que os sucessos. E é aqui que entra o terceiro movimento histórico. Os Estados Unidos tradicionalmente criticam as escolas. Há mais de um século pais, especialistas e educadores têm criticado e condenado o sistema educacional vigente, e nenhum aspecto da escolarização é tão criticado quanto a alfabetização. Os livros atuais vêm de uma longa linhagem, e toda inovação atrai necessariamente uma multidão de suspeitas e críticos violentos. Justas ou não, as críticas tornarão-se mais importantes na medida em que o esforço para educar todos os cidadãos entrou em nova fase, a crescente população estudantil nos ensinos médio e superior. Se um jovem não souber ler muito bem, estará se privando do sonho americano, mas, contanto que não esteja na escola, isso será um problema exclusivamente seu. Porém, se estiver frequentando a escola ou a faculdade, o problema é mais sério, uma vez que terá impacto em seus professores e colegas. Desse modo, os pesquisadores andam muito ocupados ultimamente. Suas pesquisas têm resultado em inúmeras novas abordagens para a questão da alfabetização.
Os métodos recentes mais importantes são abordagem eclética, abordagem linguístico-experimental, abordagem da leitura individualizada, as diversas abordagens baseadas em princípios linguísticos, bem como os demais métodos derivados de algum tipo de ensino programático. Além disso, novas mídias, como o Initial Teaching Alphabet, ITA, alfabeto inicial de ensino, foram empregadas, às vezes englobando outros métodos também. Foram criados outros dispositivos e programas tais como o método de imersão total, o método para a escola de língua estrangeira e o método genericamente conhecido como Veja e Fale ou método da palavra. Provavelmente outros métodos diferentes desses estão sendo esboçados e testados neste exato momento. É muito cedo para dizermos quais desses métodos representarão, enfim, a panaceia para todos os males da leitura. Os estágios na alfabetização. Uma das descobertas mais interessantes dos últimos tempos é a análise dos estágios de alfabetização. Sabe-se que há pelo menos 4 estágios principais no caminho que leva à aprendizagem da leitura. O primeiro estágio é conhecido pela expressão prontidão para a leitura. Ele começaria ao nascer e continuaria seu desenvolvimento natural até 6 ou 7 anos de idade. A prontidão para a leitura consiste em uma série de diferentes tipos de preparações para a alfabetização. A prontidão física consiste em boa visão e audição. A prontidão intelectual consiste em um grau mínimo de percepção visual, de tal maneira que a criança consiga apreender e se lembrar de uma palavra inteira, bem como das letras que a formam. A prontidão linguística consiste na habilidade em falar com clareza e fazer uso de frases de maneira ordenada. A prontidão pessoal consiste na habilidade de interagir com outras crianças, manter-se atento, seguir ordens, etc. A prontidão geral para a leitura é avaliada por meio de testes, mas professores devidamente treinados também sabem indicar quando uma criança pequena passa a ser capaz de aprender a ler. O mais importante nesse processo é não pular etapas. A criança que não está preparada acaba se frustrando caso a forcem a aprender a ler, ela poderá até carregar consigo essa repulsa pelo resto de sua vida escolar, até mesmo durante sua vida adulta. Iniciar a alfabetização da criança só quando ela estiver preparada não é algo muito preocupante, o maior problema são os pais, que podem ficar receosos de que seus filhos estão atrasados ou que não conseguem acompanhar seus coleguinhas. No segundo estágio, a criança aprende a ler materiais bem simples. Em geral, nos Estados Unidos, elas começam com palavras que podem ser visualmente mostradas, e tipicamente dominam não mais do que 300 ou 400 palavras ao fim do primeiro ano. Técnicas básicas lhes são ensinadas nessa fase, tais como o uso de contextos e sentidos, bem como os sons básicos das palavras. Ao fim dessa fase, espera-se que os pequeninos sejam capazes de ler livros simples de maneira independente e com entusiasmo. É curioso notar que algo, digamos, misterioso, quase mágico, ocorre nesse estágio. Em dado momento, a criança depara com uma série de símbolos impressos em papel, mas não vê muito sentido neles. Pouco tempo depois, umas 2 ou 3 semanas depois, ela encontra sentido neles, ela sabe que eles dizem o gato sentou no chapéu. Ninguém sabe ao certo como isso acontece, apesar dos esforços de filósofos e psicólogos que, ao longo de 2500 anos, tentam explicar o fenômeno. De onde vem o sentido? De que maneira a criança francesa encontra exatamente o mesmo sentido nos símbolos L chat SAC sur L chapéu?
De fato, a descoberta de sentido em símbolos é talvez o feito intelectual mais impressionante que qualquer ser humano é capaz de desempenhar, e a maioria das pessoas o faz antes dos 7 anos de idade. O terceiro estágio caracteriza-se pelo rápido progresso na construção vocabular e na habilidade cada vez maior de achar o sentido de palavras novas por meio de sinais contextuais. Além disso, as crianças nessa fase começam a ler com propósito e objetivos diferentes, em áreas de conhecimento diversas, tais como ciências, estudos sociais, artes, etc. Elas percebem que ler, além de ser uma atividade tipicamente escolar, também é algo que pode ser feito por conta própria, por divertimento, por curiosidade, ou até mesmo para explorar novos horizontes. Por fim, o quarto estágio é caracterizado pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades anteriormente adquiridas. Acima de tudo, o aluno começa a assimilar suas experiências literárias, isto é, a capacidade de transportar conceitos de um texto a outro e comparar as visões e opiniões de diferentes autores sobre o mesmo assunto. É na adolescência que o aluno atingirá esse estágio maduro de leitura. Idealmente, o aperfeiçoamento na leitura é algo que deverá ocorrer continuamente, pelo resto da vida. No entanto, muitos pais e educadores estão cientes de que nem todas as crianças atingem esse estágio. As razões são as mais variadas, desde problemas familiares de ordem econômica, social e intelectual, pais analfabetos, por exemplo, até problemas pessoais, revolta contra o sistema, por exemplo. Mas uma causa é frequentemente ignorada: a ênfase excessiva na alfabetização de crianças, isto é, os inúmeros métodos criados para ensinar-lhes os rudimentos da leitura, acabou por menosprezar os níveis superiores de leitura. Até certo ponto, esse fenômeno é compreensível, se levarmos em conta a urgência e importância dos problemas encontrados no nível elementar. No entanto, só será possível remediar as graves deficiências de leitura se todos os níveis de leitura receberem igual atenção. Estágios e níveis. Descrevemos os 4 níveis de leitura, além de esboçarmos os 4 estágios de alfabetização. Mas qual seria a relação entre esses níveis e estágios? É de suma importância perceber que os 4 estágios que acabamos de delinear residem apenas no primeiro nível de leitura. Eles não passam de estágios de leitura elementar, os quais podem facilmente ser divididos de acordo com o currículo da educação infantil. O primeiro estágio, a prontidão para a leitura, corresponde ao maternal e à pré-escola. O segundo estágio, o domínio vocabular, corresponde ao primeiro e segundo anos de uma criança média, embora muitas crianças normais não sejam médias nesse sentido, o que corresponderia mais ou menos ao primeiro grau de alfabetização. O terceiro estágio da leitura elementar, o desenvolvimento vocabular e a utilização de contextos, é tipicamente, mas não universalmente, mesmo em crianças normais, adquirido no 4 graus ano do ensino fundamental, o que corresponde mais ou menos ao que chamamos de alfabetização funcional, a habilidade de ler placas de trânsito ou legendas de filmes com certa facilidade, ou ainda preencher formulários, etc. O quarto e último estágio da leitura elementar é concluído mais ou menos no fim do ensino fundamental. É a chamada alfabetização do 9 graus ano. A criança é considerada uma leitora madura, no sentido de que é capaz de ler quase tudo, mas ainda de maneira não muito sofisticada. Em outras palavras, ela está madura o bastante para as aulas e lições do ensino médio. Todavia, a criança ainda não é uma leitora madura no sentido a que este livro se refere.
Ela apenas e tão somente possui domínio sobre o primeiro nível de leitura, e nada mais. Ela consegue ler sozinha e está preparada para aprender mais sobre leitura. Mas ela ainda não sabe ler além do nível elementar. Fazemos questão de frisar esse fato porque se trata de algo extremamente pertinente a este livro. Vamos imaginar, nós temos de imaginar que você, nosso leitor, foi bem-sucedido na alfabetização do 9 graus ano, ou seja, que você passou com louvor nos 4 estágios de alfabetização. Não podemos imaginar menos do que isso. Ora, ninguém consegue aprender com um livro sobre a arte de ler se não consegue lê-lo. É evidente que um livro que pretenda ensinar a ler tem de admitir que seus leitores saibam ler de alguma maneira. A diferença entre descoberta com e sem auxílio entra em cena aqui. Em geral, os 4 estágios de leitura elementar são concluídos com a ajuda de professores. As crianças têm potencialidades diferentes, algumas aprendem mais rápido que as outras. Mas sempre há um professor por perto para responder perguntas e ajudar a superar as dificuldades que surgem durante o ensino fundamental. Somente depois de terem dominado os 4 estágios da leitura elementar é que estarão aptas a adentrar níveis mais elevados de leitura nos quais poderão ler de maneira independente e verdadeiramente produtiva, tornando-se bons leitores. Os níveis superiores de leitura e o ensino médio. Tradicionalmente, as escolas de ensino médio fornecem pouca instrução na arte de ler, enquanto as instituições de ensino superior não fornecem absolutamente nenhuma instrução desse tipo. Mas essa situação tem mudado nos últimos anos. Há 2 gerações, quando as matrículas no ensino médio cresceram em um período relativamente curto, os educadores perceberam que não mais poderiam considerar automaticamente que aqueles alunos sabiam ler bem. Aulas de leitura tinham de ser ministradas a muitos alunos, às vezes, a 75% dos alunos, ou mais. Posteriormente, a mesma situação se repetiu no ensino superior. Assim, em 1971, dos 40 mil calouros da Universidade da cidade de Nova York, mais da metade, isto é, mais de 20 mil jovens, precisou de aulas de reforço em leitura. Contudo, isso não quer dizer que a maioria das faculdades norte-americanas ensine a ler além do nível elementar de leitura. Na realidade, praticamente nenhuma faculdade oferece esse tipo de ensino. As aulas de reforço em leitura não são aulas voltadas aos níveis superiores de leitura. Elas servem apenas para que os alunos atinjam o nível de leitura que já deveriam ter dominado ao fim do ensino fundamental. Atualmente, a maioria das instituições de ensino superior não sabe como ensinar seus alunos a ler além do nível elementar, nem conta com professores e recursos para tal. Afirmamos isso a despeito de muitas faculdades e centros universitários se dedicarem a ministrar cursos em leitura dinâmica, leitura eficaz ou competências em leitura. Em geral, esses cursos são meramente terapêuticos. Eles foram feitos para superar as falhas das etapas anteriores de ensino. Não servem para tirar o aluno do nível elementar de leitura nem para apresentá-lo aos tipos e níveis de leitura abordados neste livro. Entretanto, as coisas não precisam continuar assim. Um bom ensino médio liberal deve, no mínimo, produzir alunos que sejam competentes em leitura analítica. Uma boa faculdade deve, no mínimo, produzir alunos que sejam competentes em leitura sintópica.
A graduação em ensino superior deveria implicar que a pessoa já sabe ler qualquer tipo de assunto geral e que esteja apta a empreender pesquisas independentes em praticamente qualquer campo do conhecimento, pois é para isso que serve a leitura sintópica, entre outras coisas. No entanto, é muito comum que somente após 3 ou 4 anos de pós-graduação o aluno consiga atingir esse nível de leitura, ou às vezes nem isso. Não é necessário passar 4 anos em uma pós-graduação para aprender a ler. 4 anos de pós-graduação, mais 12 ou 13 anos de ensino fundamental e médio e mais 4 ou 5 anos de faculdade, são mais de 20 anos de escolarização. Ora, aprender a ler não deveria levar tanto tempo. Há algo muito errado nessa história. O que está errado pode ser corrigido. As instituições de ensino médio e superior poderiam abrir cursos baseados no programa descrito neste livro. Não há nada de arcaico, nem há nada de novo, no que iremos propor. Trata-se apenas de bom senso. A leitura e o ideal democrático da educação. Não é nosso intuito tecer críticas destrutivas. Sabemos muito bem que é difícil dar conta de todos os alunos que ingressam no ensino médio, por mais razoável que seja a ideia. Também sabemos que muitos, ou mesmo a maioria, desses alunos não conseguem ler nem mesmo no nível elementar, e que a primeira tarefa seria ensiná-los a ler, no sentido mais básico e rudimentar da palavra. Por ora, não poderíamos desejar que fosse de outra forma. Estamos cientes de que o acesso educacional ilimitado, em outras palavras, o acesso limitado somente pelos desejos, habilidades e necessidades individuais, é o serviço mais valioso que qualquer sociedade poderia prestar a seus membros. O fato de ainda não sabermos como prestá-lo não é motivo para desistirmos de tentar. Mas temos de reconhecer, alunos, professores e leigos, que mesmo após realizarmos essa missão, não teremos cumprido toda a missão. Temos de ser mais do que uma simples nação de alfabetizados funcionais. Devemos ser uma nação composta de leitores verdadeiramente competentes, no sentido amplo e profundo da palavra competente. O mundo do futuro não se satisfará com nada menos do que isso. 4. A leitura inspecional. A leitura inspecional é um nível de leitura propriamente dito. Trata-se de um nível marcadamente distinto do anterior, leitura elementar, e do nível que naturalmente o seguirá, leitura analítica. Mas, conforme notamos no capítulo 2, os níveis de leitura são cumulativos e, por isso, a leitura elementar está contida na leitura inspecional, assim como a leitura inspecional está contida na leitura analítica e a leitura analítica, na leitura sintópica. Na prática, isso quer dizer que você não conseguirá ler no nível inspecional até que tenha dominado perfeitamente as técnicas da leitura elementar. Você terá de ler o texto do autor de maneira mais ou menos contínua, sem muitas paradas para consultar o dicionário e sem tropeçar nas regras gramaticais e sintáticas. Você terá de ser capaz de compreender o sentido da maioria das frases e parágrafos, embora não necessariamente o sentido perfeito deles. Então, o que é a leitura inspecional? Como a exercemos? A primeira coisa a aprendermos é que há dois tipos de leitura inspecional. São aspectos da mesma habilidade, mas o leitor iniciante deve ter em mente que se trata de dois passos ou atividades diferentes. O leitor experiente aprenderá a exercer os dois passos de uma só vez, mas por ora os analisaremos como se fossem coisas distintas. Leitura inspecional e pré-leitura ou sondagem sistemática. Vamos retomar a situação da qual partimos. Eis um livro ou um texto qualquer,
e eis aqui sua mente. Qual a primeira coisa que devemos fazer? Vamos imaginar mais dois elementos bem comuns. Primeiro, você não sabe se quer ler o livro. Você não sabe se ele merece uma leitura analítica. Mas você suspeita que mereça, ou pelo menos suspeita que o livro contenha informações e insights que podem valer a pena explorar. Em segundo lugar, imaginemos que você tenha pouco tempo para descobrir tudo isso, e quase sempre é o que acontece. Nesse caso, o que você tem a fazer é sondar o livro, ou, como preferem alguns, fazer uma pré-leitura. A sondagem é o primeiro subnível da leitura inspecional. O objetivo principal é descobrir se o livro exigirá uma leitura mais dedicada. Ademais, a sondagem poderá lhe dizer muitas coisas sobre o livro, mesmo que depois você decida não lê-lo com o devido cuidado. Dedicar ao livro esse tipo de inspeção rápida é um processo que o ajudará a separar o joio do trigo. Talvez você conclua que a sondagem é o bastante e que não há nada mais no livro que lhe interesse no momento. Talvez nunca mais o leia, mas pelo menos você saberá qual o conteúdo do livro e o tipo de livro que o autor escreve, de maneira que o tempo dedicado à sondagem não terá sido em vão. O hábito da sondagem costuma ser adquirido em pouco tempo. Eis algumas sugestões que poderão ser úteis. Milton, por exemplo, elaborava cabeçalhos mais ou menos extensos, ou argumentos, como gostava de chamar, para cada livro do Paraíso Perdido. Gibbon publicou seu Declínio e Queda do Império Romano com um índice analítico bastante abrangente. Sumários desse tipo são muito raros hoje em dia, embora ocasionalmente ainda deparemos com alguns. Uma provável razão para seu desuso é que as pessoas não estão mais propensas a ler sumários como antigamente. Ademais, as editoras têm a sensação de que um sumário enxuto é mais sedutor do que um honesto e completo. Os leitores, pensam eles, se deixarão atrair por livros cujos capítulos contenham títulos misteriosos, e vão querer ler para descobrir do que se trata. De qualquer maneira, o sumário pode ser algo muito valioso, e você deve lê-lo com esmero antes de se embrenhar no restante do livro. Neste exato momento, talvez você queira examinar o sumário deste livro, se é que já não o examinou. Esforçamo-nos para que ele fosse o mais informativo e completo possível. Examine-o para ter uma boa noção do que estamos tentando fazer. 3. Consulte o índice remissivo. A maioria das obras expositivas possui um. Dê uma olhada rápida nos tópicos cobertos e nos tipos de livros e autores citados. Quando deparar com termos e expressões que lhe pareçam cruciais, leia alguns dos trechos citados. A parte 2 versará sobre termos cruciais com mais detalhes. Por enquanto, você terá de julgar sua importância com base na percepção geral do livro, obtida a partir dos passos 1 e 2. Os trechos que escolher talvez contenham o argumento central ou pivô do livro, ou talvez sejam novos pontos de partida para que encontre os elementos principais do raciocínio do autor. Assim como fizemos no passo anterior com o sumário, talvez você queira, neste momento, examinar o índice remissivo deste livro, onde vai reconhecer alguns termos cruciais já abordados aqui. Você é capaz de identificar outros termos igualmente importantes, por exemplo, baseando-se na quantidade de referências a eles. 4. Leia a contracapa e a sobrecapa. Muitas pessoas acham que a contracapa e as orelhas, caso o livro as tenha, não passam de autoelogios dispensáveis. Porém, não é sempre assim, sobretudo no caso de obras expositivas.
As notas editoriais de boa parte das contracapas e sobrecapas são escritas pelos próprios autores, com a ajuda do departamento de marketing da editora, é verdade. Não é incomum que os autores procurem se esforçar com esmero para resumir nas contracapas os pontos principais de seus livros. Não desperdice esses esforços. Evidentemente, se as notas editoriais se limitarem a miras autoelogios, você não terá dificuldades em detectar isso. Mas até mesmo os autoelogios poderão lhe dizer algo sobre o livro. Talvez o livro não diga nada de importante, e talvez por isso mesmo a contracapa também não diga nada de importante. Ao fim destes 4 passos, você estará apto a decidir se o livro merece uma leitura mais apurada. Em todo caso, se quiser, ponha o livro de lado por um instante. Se não o fizer, então talvez esteja pronto a sondá-lo com mais profundidade. 5. Examine os capítulos que lhe pareçam centrais ao argumento do autor, mesmo que seu conhecimento do livro ainda seja muito vago e superficial. Se esses capítulos contiverem pequenas sinopses em suas páginas iniciais ou finais, leia-as com atenção. 6. Folheie o livro, detendo-se pontualmente em alguns parágrafos ou lendo algumas páginas em sequência, mas nada além disso. Tente encontrar os trechos fundamentais, em outras palavras, procure medir a pressão arterial do livro. Mais importante de tudo, não se esqueça de ler as 2 ou 3 páginas finais, ou o epílogo, caso o livro tenha um, bem como as páginas mais importantes do livro. Poucos autores resistem à tentação de reunir nessas páginas aquilo que julgam inovador e importante em suas obras. Você não vai querer perder a oportunidade de examiná-las, mesmo que o autor tenha se equivocado em seu julgamento. Você acaba de sondar sistematicamente o livro, ou seja, acaba de fazer o primeiro tipo de leitura inspecionai. A esta altura, você já deve possuir um conhecimento relativamente bom a respeito do livro, mesmo que tenha dedicado apenas alguns minutos, no máximo 1 hora, inspecionando-o. Você também já deve ser capaz de classificar o livro adequadamente, arquivando-o na pasta correta em sua mente para posterior consulta, caso necessário. A propósito, esse tipo de leitura é altamente ativo. É impossível fazer uma leitura inspecionai sem estar alerta, sem estar perfeitamente desperto e atento. Quantas vezes você já leu páginas e mais páginas de maneira desatenta e sonhadora, só para descobrir mais tarde que não faz a menor ideia do terreno que está pisando? Isso não vai mais acontecer se você seguir os passos descritos. Isto é, se você possuir um plano para seguir a linha de raciocínio do autor. Imagine-se como um detetive em busca de pistas sobre os temas e ideias gerais do livro, alerta a tudo que lhe trouxer esclarecimento a esse respeito. Você ficará surpreso por ter poupado tanto tempo, satisfeito por ter percebido que é capaz de absorver muito mais e aliviado por ter descoberto que tudo é muito mais fácil do que imaginava.